Olá, meu nome é Wagner e hoje irei falar sobre os temas: os filisteus vencem os israelitas e a arca é tomada. Ofni e Finéias são mortos. Vamos lá para o vídeo? Irei utilizar como base bíblica para falar sobre o tema: os filisteus vencem os israelitas, o livro de 1 Samuel, capítulo de número 4 e o versículo de número 1 em diante, que diz: E veio a palavra de Samuel a todo Israel. E Israel saiu a pelejar contra os filisteus. E acampou-se junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Afec. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair contra Israel. E estendendo-se a pelejar, Israel foi ferido diante dos filisteus. E foram feridos no campo de batalha uns 4.000 homens. E voltando o povo ao arraial, disseram ao ancião de Israel: Por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, e venha no meio de nós, para que nos livre das mãos dos nossos inimigos. Enviou, pois, o povo a Siló, e trouxeram de lá a arca da aliança do Senhor dos Exércitos, que habita entre os querubins. E os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. E sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor no arraial, todo Israel gritou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. E os filisteus, ouvindo a voz de júbilo, disseram: Que voz de grande júbilo está no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. Por isso os filisteus se aterrorizaram, porque diziam: Deus venha ao arraial. E diziam mais: Ai de nós, tal nunca jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses grandiosos deuses? Estes são os deuses que feriram os egípcios com todas as pragas junto ao deserto. Esforçai-vos e sede homens, ó filisteus, para que porventura não venhas a servir aos hebreus como eles serviram a vós. Sede, pois, homens, e pelejai. Então pelejaram os filisteus, e Israel foi ferido, fugindo cada um para a sua tenda. E foi tão grande o estrago que caíram de Israel 30.000 homens de pé. Para falar sobre este tema, gostaria de chamar a sua atenção para o livro de Êxodo, um dos Pentateucos escrito por Moisés, no capítulo de número 25, e no versículo de número 10 em diante, que tem como tema a arca da madeira de acácia. Também farão uma arca da madeira de acácia. O seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio. E de 1 côvado e meio será a sua altura. E cobri-la de ouro puro, por dentro e por fora, a cobrirá. E farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor. E fundirás para ela 4 argolas de ouro, e as porás nos 4 cantos dela, 2 argolas no lado dela, e 2 argolas no outro lado. E farás as varas da madeira de acácia, e as cobrirás com ouro. E colocarás as varas nas argolas, aos lados da arca, para se levar com elas a arca. As varas estarão na argola da arca, e não tirarão dela. Depois porás na arca o testemunho que eu te darei. Também farás um propiciatório de ouro puro, e o seu comprimento será de 2 côvados e meios, e a sua largura de 1 côvado e meio. Farás também 2 querubins de ouro batido, os farás nas 2 extremidades do propiciatório. Farás um querubim na extremidade de uma parte, e o outro querubim na extremidade da outra parte. De uma só peça com o propiciatório. Fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com ela o propiciatório, as faces deles uma de frente da outra. As faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. E porás o propiciatório em cima da arca, depois que houveres posto na arca o testemunho que eu te darei. E ali virei a ti, e falarei contigo, de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins, que estarão sobre a arca do testemunho,
tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Dentro da arca havia as tábuas da lei, um vaso com o maná do deserto e a vara de Arão que floresceu. Essa era a arca da aliança que menciona no livro de 1 Samuel. Para finalizar, entrarei no tema: a arca é tomada e Ofni e Finéias são mortos. Utilizarei como base bíblica o livro de 1 Samuel, capítulo de número 4 e o versículo de número 11 em diante, que diz: E foi tomada a arca de Deus, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Então correu da batalha um homem de Benjamim, e chegou no mesmo dia a Siló, e trazia as vestes rotas, e terra sobre a cabeça. E chegando ele, eis que Eli estava sentado numa cadeira, olhando para o caminho, porquanto o seu coração estava trêmulo pela arca de Deus. Entrando, pois, aquele homem a anunciar isto na cidade, toda a cidade gritou. E Eli, ouvindo os gritos, disse: Que alvoroço é esse? Então chegou aquele homem apressadamente, e veio e o anunciou a Eli. E era Eli da idade de 98 anos, e estavam seus olhos tão escuros que já não podia ver. E disse aquele homem a Eli: Eu sou o que veio da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse ele: Que coisa sucedeu, filho? Então respondeu o que trazia as notícias, e disse: Israel fugiu diante dos filisteus, e houve também grande matança entre o povo. E além disso, também teus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram, e a arca de Deus foi tomada. No próximo vídeo, eu falarei sobre o tema a morte de Eli e da mulher de Finéias, e sobre o tema a arca na terra dos filisteus. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, dá o like, que nos ajuda bastante, compartilhe o vídeo e ative o sininho para ser avisado quando os meus próximos vídeos forem lançados. E que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco.